Agora a gente vai tratar sobre distribuições de probabilidades. Então, como que a gente constrói uma distribuição de probabilidades e o que que é uma distribuição de probabilidade? Então, vamos entender o seguinte, para cada valor de uma variável aleatória discreta, isso é importante que a gente vai tratar aqui sobre distribuições de probabilidades para variáveis discretas. Pode-se determinar uma probabilidade correspondente a esse valor. Então, para cada resultado do seu experimento, você vai ter uma probabilidade associada a esse resultado. Ao listar cada valor de uma variável aleatória juntamente à sua probabilidade, você estará formando uma distribuição de probabilidade. Tá? Então, a distribuição de probabilidade nada mais é do que uma tabela em que você vai ter todos os resultados dessa variável e do lado a gente vai ter as probabilidades de ocorrência de cada um desses resultados. E fique atento a isso daqui, ó. Essas condiçõezinhas, essas duas condições sempre vão ocorrer, tá? Isso aqui é obrigatório, não tem jeito. A probabilidade de cada valor da variável, dos resultados que a gente vai obter para essa variável, sempre vai ser um número de 0 a 1. A gente tem duas formas de representar isso. A gente pode escrever dessa maneira aqui ou desta maneira aqui. Então, a gente pode escrever que a probabilidade da variável x ser igual a um número x sempre é um número entre 0 e 1, podendo ser igual a 1, podendo ser igual a 0. E uma outra maneira é representar utilizando só o valor. Então, às vezes a gente pode representar dessa forma aqui, ó, por exemplo, probabilidade de x ser igual a 4. Como eu também posso representar só por p de 4. Tá? Então, são duas formas que a gente tem de representar a probabilidade de uma variável aleatória assumir um determinado valor. No caso aqui do exemplo, assumir o valor 4. Outra coisa que é fundamental, isso aqui é muito importante. A soma de todas as probabilidades sempre vai ser igual a 1. Esse 1 significa, ele está associado a 100%. Tá? Então, não dá para você ter uma distribuição de probabilidades cuja soma de todos os valores dê algo diferente de 100%. Não pode dar nem 100,001% e também não pode dar 99,99%. Tem que dar exatamente 100%. E isso eu representei dessa forma. Ó. A probabilidade do x, da nossa variável aleatória, ser igual a um certo número que eu estou chamando de xi, quando você soma tudo isso, isso aqui é o símbolo do somatório, quando você soma todas essas probabilidades, o resultado vai ser 1. E aqui utilizando a notação um pouco mais reduzida, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, na verdade dois exemplos, só para você entender isso daí. Vamos pensar no lançamento de uma moeda honesta. Se você estiver pensando, por exemplo, em espaço amostral, você pode escrever lá o ômega, né? Que é igual a cara, vírgula, coroa. São os resultados possíveis de você obter no lançamento de uma moeda. Então, o que a gente pode fazer? Como que a gente monta a nossa probabilidade? A gente normalmente monta numa tabela horizontal, tá? Pode ser na vertical, mas normalmente você vai ver por aí em livros que normalmente a distribuição vem numa tabela horizontal, exceto se for uma tabela muito grande. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou montar aqui uma tabelinha em que eu vou colocar o x, que é a nossa variável, mas quem que é o x? Vamos definir? O x é o resultado do lançamento de uma moeda, tá? Então a gente vai colocar o x, que são os resultados, então a gente pode escrever aqui, ó, cara, e eu posso pôr aqui coroa. Aí eu vou só colocar umas divisões aqui. E aqui embaixo eu vou colocar a probabilidade desse x, dessa variável, assumir um certo valor x. E no caso, o valor x é como se fossem esses valores aqui. Ó. O x ele pode ser igual a cara ou o x pode ser igual a coroa. Tá? Então, o que vai ocorrer? No caso de uma moeda honesta, a probabilidade de cara é meio
1 sobre 2, e a probabilidade de coroa também é 1 sobre 2. Eu posso, se quiser, até acrescentar mais uma coluninha aqui. Vamos colocar aqui, total. Qual que é o total? Ou seja, quanto que dá a soma dos valores que a gente pôs aqui? Meio mais meio. Está dando 1, que é o que tinha que dar. Ok? Essa tabelinha é a distribuição de probabilidade dessa moeda honesta, do lançamento de uma moeda honesta. Mas se a gente for lançar um dado honesto, né, o que vai mudar? Aí o x vai ser o resultado do lançamento de um dado honesto. Ok? A gente sabe que, em termos de espaço amostral, a gente vai ter os números de 1 até 6. São os possíveis resultados quando você lança um dado. Muito bem. Então, a gente pode montar a tabela assim. Ó. O x, que vai ser... Deixa eu pôr uma linha grandona aqui. Vão ser os resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos colocar aqui um total, tá? Então vamos dividir essa tabelinha aqui. Fica meio torto, tá? Me desculpe, mas não é muito fácil operar essa canetinha aqui. Beleza. E agora eu vou pôr aqui a probabilidade do x ser igual a um certo número x. Os x são esses números aqui, ó, de 1 até 6. Então, quais são as probabilidades? Se o dado é honesto, a probabilidade de ocorrer qualquer face desse dado é sempre a mesma, ou seja, 1/6. 1/6 aqui, 1/6 aqui, 1/6 aqui, 1/6, 1/6 e 1/6. Muito bem. Soma todos esses valores. Quanto que dá? 1. De fato, dá 100%, porque quando você lançar um dado, algum desses 6 números vai ocorrer. Então, a probabilidade total, né, a soma de todas as probabilidades, tem que ser, de fato, igual a 1. Esses dois exemplos são exemplos bem simples, em que a gente está trabalhando com um dado honesto, uma moeda honesta. Enfim, todos os números que a gente marcou, aqui meio e aqui embaixo 1/6, são iguais, mas nem sempre isso vai ocorrer. Eventualmente eu poderia ter coisas diferentes. Por exemplo, eu vou aproveitar esse exemplo aqui de cima. Vamos supor que a gente tivesse, vou pôr um asterisco aqui, ó. Vamos supor que fosse uma moeda agora viciada, tá? Aí tudo vai depender do enunciado, do exercício, enfim. Mas, eventualmente, vamos supor que a probabilidade de cara fosse de 70%, 0,7. A de coroa seria de 30%. O total vai continuar dando 1. Então, no caso de uma moeda honesta, são esses números em preto. Se a moeda for viciada, dependendo do que for dito, tá? Porque aí aqui são só suposições, eu estou inventando esse valor. A gente vai ter um valor para a cara e um valor diferente para a coroa. Mas, no final das contas, a soma tem que ser igual a 1. Tá ok? Bom, se você gostou, se você entendeu, deixa o seu curtir, se inscreve aqui no canal e vamos para o próximo vídeo.